O vídeo de hoje é pra você que faltou ou dormiu naquela aula de artes ou produção gráfica sobre cores. Pode parecer um assunto meio banal, saber o que é cor primária, cor secundária, cor terciária, mas mesmo se você não quer saber sobre combinação de cores e looks, ela é muito importante também para quem trabalha em outras áreas que envolvam as cores. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação. E também, se você está gostando desse canal, compartilhe com seus amigos que gostam de moda, tendências e tudo mais, beleza? Então, o tema do vídeo de hoje é cores. Eu vou falar sobre o círculo cromático, as cores frias, quentes, combinações de cores para looks. Também a gente pode usar essas combinações para decoração e tudo mais. Vou começar falando sobre o círculo cromático. O círculo cromático, ele é composto por 12 cores, são 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. E a partir dali, seguindo algumas diretrizes, a gente consegue fazer inúmeras combinações de 2, de 3, de 4 cores, até mais. Vamos começar falando sobre as cores primárias. A gente pode ter várias denominações para as cores primárias, porque a gente tem 3 tipos diferentes de cores primárias. A gente tem a cor primária tradicional de pigmento, que é a vermelha, azul e amarela, que elas também estão no círculo cromático como as cores primárias, mas também a gente tem 2 outras denominações de cores primárias. A gente tem a RGB, que são as cores primárias luz, que é composta por red, que é vermelho, green, que é o verde, e blue, que é o azul. E a gente também tem a outra denominação de cores primárias, que são as cores de impressão, ou o famoso CMYK, que é composto pelo C, que é a cor ciano, o M, que é a cor magenta, o Y, que é o amarelo, claro que essas cores estão em inglês, mas traduzindo dá quase a mesma coisa, e o K, que é o Key, ou a gente também pode usar como preto ou sem cor. Agora, voltando para o círculo cromático, a gente já viu as cores primárias. As cores secundárias são as cores que são originadas da combinação das cores primárias. Então a gente tem o laranja, o roxo e o verde. Já as cores terciárias, que no círculo cromático são compostas por 6 cores, elas vêm da combinação de cores primárias com as secundárias. Então, por exemplo, a gente tem o vermelho arroxeado, o laranja mais amarelado, essas cores que vão se combinando, beleza? Outra coisa que a gente pode ver no círculo cromático são as cores quentes e as cores frias. Cores quentes que remetem ao calor e tudo mais, então o vermelho, o amarelo, o laranja, o rosa. E as cores frias, que são o azul, o verde, o roxo e as suas variações também. Outro ponto importante, que aparentemente ela não tá ali no círculo cromático, mas a partir de combinações, derivações, ela tá ali também, que são as cores neutras. As cores neutras são compostas pelo branco, pelo preto e pelo marrom e suas variações, tipo bege, cinza, 50 tons de cinza. Outra coisa que a gente tem que ver no círculo cromático, agora analisando cor por cor, é ver quando ela é saturada e quando ela é pouco saturada. Uma cor saturada é aquela que quando a gente olha pro círculo cromático ela já tá lá, que é aquela cor mais pura. Então, quanto mais pura, mais saturada. E ela remete àquele tom mais de ousadia, quando a gente veste uma roupa mais viva. Já quando ela é menos saturada, quer dizer que tem mais mistura. Então, tem uma adição a mais de branco ou preto. Então, ela já não é a cor natural dela. Tem umas interferências. No caso do vermelho, a gente tem o rosa. E essa combinação, essa menor saturação, remete a uma leveza, mais uma sofisticação na hora de se vestir ou na decoração também. Agora, chega da parte chata da teoria, vamos para a parte mais legal dela, uma parte mais dinâmica, mais ação. Falar sobre as combinações de cores. Primeiro eu vou começar com a parte mais simples, que seria a monocromia e a policromia. A monocromia é quando a gente combina uma cor só, ou um look inteiro de uma cor só.
pode ser com a cor totalmente saturada ou menos saturada, ou também combinando as suas variações de saturação. Já a policromia é a combinação de várias cores. Por exemplo, como eu estou vestida hoje, que é a blusa azul, o lenço vermelho, o brinco meio lilás, meio rosa, misturado ali. Bom, vamos agora para o círculo cromático. As combinações, quando a gente olha ali, entender como que funciona. Primeiro, eu vou falar sobre a combinação das cores complementares. O que são cores complementares? São cores que ficam opostas no círculo cromático. Por exemplo, o azul fica oposto do laranja. O laranja é uma cor quente e o azul é uma cor fria. Então, opostas, não só no círculo cromático, como na temperatura delas. Outro exemplo é a combinação do verde e do vermelho. Ah, é o Natal. Tá, lembra o Natal, mas isso é porque a gente cresceu, é a nossa cultura remeter, essa combinação de cores remeter a isso. Mas em outras culturas que não têm essa referência, é uma combinação muito comum, é muito natural. A outra combinação de cor muito comum do círculo cromático é da combinação de cores análogas. Cores análogas, o que elas são? São as cores que ficam ao lado da que a gente está analisando. Por exemplo, o que é análogo ao verde? O análogo ao verde é o verde lima, que é o verde que fica entre o verde e o amarelo, e o azul, que fica do outro lado, mas ele é um azul mais esverdeado, porque é o que fica entre o verde e o azul. Então essa combinação costuma ser menos gritante, ela é um pouco menos chamativa, mas é claro que tem um certo contraste ali. Bom, agora vamos para as tríades. As tríades são combinações de 3 cores e a gente tem 2 tipos de triângulos para representar isso. Mas nossa, eu preciso combinar sempre essas 3 cores, blá, blá, blá. Não. Ainda mais porque quando a gente vai analisar 2 dessas cores, o nosso ponto referencial, o primeiro referencial, e a outra, elas também têm uma outra denominação de combinação. A primeira delas é a complementar decomposta, que é quando a cor fica a 3 cores de distância do nosso referencial. Então quando a gente vai analisar essa complementar decomposta com essas distâncias e for juntar mais um ponto, forma um triângulo. E a outra dela é a meio complementar, que é quando a cor fica a 4 cores de distância do primeiro referencial. Quando a gente vai analisar o meio triângulo e juntando mais um ponto, forma um outro triângulo mais fechadinho. Então temos 3 combinações diferentes também aí de cores. Agora a gente tem a combinação em retângulo, que refere-se à combinação de 4 cores. E ela é composta por 2 combinações complementares decompostas e 2 quase que análogas, elas estão ali bem pertinho. A combinação em quadrado refere-se então à combinação de 4 cores, sendo os pontos de 2 complementares. Então, 2 complementares, 2 complementares, 2 complementares. E aí forma um quadrado. A última combinação que eu vou falar aqui é sobre a combinação pentagonal. E como o nome já diz, refere-se à combinação de 5 cores. Então, começando lá de cima do nosso referencial, ela tá lá, pulamos uma cor, a gente tem mais 2, então combinação aqui já de 2 cores. Pulando mais 2 cores, tem mais 2, e pulando uma, a gente fecha esse pentágono, formando a combinação pentagonal de 5 cores. Eu sei que eu falando assim, e mesmo com as imagens, parece uma coisa muito técnica. Nossa, eu preciso olhar no círculo cromático para saber se essas 2 cores combinam ou não. Mas sério, se você pelo menos tentar um pouquinho, assim, olhar uma vez que seja, para tentar uma combinação de cores diferente, por exemplo, uma cor análoga, uma cor complementar, uma cor em tríade, uma combinação em tríade, enfim. Qualquer combinação que você for fazer, você já vai se soltando e tentando novas combinações de cores, ser mais ousada também, você não precisa necessariamente começar assim, nossa, eu vou combinar hoje amarelo, vermelho, laranja, vou sair assim. Não, você pode começar aos poucos. Então essa é uma outra dica que dá pra gente utilizar, por exemplo, usar uma cor complementar e uma cor neutra ali junto, no acessório ou em uma das outras peças, pra dar aquela quebrada, assim,
nessa combinação muito chamativa. E também, como eu tinha dito anteriormente, apostar nessas diferentes saturações de cores. Às vezes você quer ousar, quer falar, não, eu quero buscar cores bem diferentes, eu quero combinar mesmo, mas ainda tá um pouco inseguro. Você quer, mas não quer, assim. Se você quer começar a ousar mais nos looks, e também não só nos looks, na decoração, como em projetos, você trabalha com arte, com publicidade, nessas áreas de comunicação em geral que a gente trabalha muito com o visual, é muito legal, é importante a gente saber de combinações. Eu não quis fazer esse vídeo só por causa das cores complementares, cores análogas, círculos, triângulos, quadrados, retângulos, mas eu também quis fazer esse tipo de vídeo em direção das referências também que a gente teve das semanas de moda. Que, por exemplo, dos anos 80, que continuam aparecendo aqui, os anos 70, os anos 90. Claro que alguns tiveram combinações um pouco mais sóbrias, mas os anos 80, por exemplo, foram os anos assim que trouxeram muitas cores, muitas combinações, e também os anos 70, com as discotecas e tudo mais. Então, é uma maneira de a gente usar o ciclo cromático em combinações, tem uma referência lá atrás, mas continuam sendo muito atuais hoje em dia. Trazendo uma ousadia maior no nosso guarda-roupa. Mas é claro, não precisando comprar sempre peças novas, porque a gente sempre vai ter lá no nosso guarda-roupa. A gente pode achar que, nossa, eu não tenho nada pra vestir. Confia, você sempre vai ter. Ou você pode pegar a roupa da sua mãe, da sua avó. É uma boa dica. Eu sigo muito isso. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. É uma teoria com diquinhas e tudo mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, compartilhar com os seus amigos também. Ah, e me siga nas outras redes sociais pra não perder nada, beleza? Então até a próxima!